Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para dar início a mais uma aula desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, a lição número 12, que tem como título Um chamado para ser discípulo. Antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui ensinando e aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor, abençoe a cada um de nós, abra o nosso entendimento e o nosso coração para que possamos receber mais da Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ter alguns objetivos a serem seguidos nessa aula. Vou fazer uma aula bem sucinta, de uma forma bem reduzida, para não ficar cansativo para vocês. Mas antes eu gostaria de definir quais são os objetivos dessa aula. O objetivo 1 é definir o que é ser discípulo. O objetivo 2, demonstrar o discipulado como algo disponível a todo cristão. Objetivo número 3, conscientizar que a vida humana deve estar ligada a Cristo. Então, o nosso textuário, ele está em João, capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o nosso textuário, que vai fazer parte de um dos tópicos da nossa lição, tá bom? Mas o tópico número 1, que a definição é: o que é ser discípulo? Para aquele que imprimiu as lições ou que está acompanhando num outro celular, em alguma outra plataforma, notebook, lá tem a definição do que é ser discípulo, porém, a gente vai definir aqui de uma forma bem sucinta, uma forma bem clara, que fique de fácil entendimento para todo mundo, reduzindo isso nosso tempo em aula, tá bom? Então, discípulo nada mais é do que um aluno, um seguidor, um estudante. Isso é ser discípulo. Agora, quando falamos em ser discípulo de Cristo, fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, nós devemos ser o que de Cristo? Aluno, seguidor, conhecedor, estudante de Cristo. Porque para se tornar um discípulo, aquele que está estudando é para aprender algo. Se discípulo é ser estudante, eu estou querendo aprender algo, eu estou buscando conhecer algo. Então, uma vez que somos discípulos de Cristo, nós queremos o quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Sermos parecidos com Ele. E como que a gente pode ser parecido com Cristo? Se você chegar na sua mãe, no seu pai, no colega de escola, no seu trabalho e perguntar o que eles veem em você, como que está o seu relacionamento em Cristo, qual vai ser a resposta dessas pessoas? Elas vão falar que Cristo é o seu amigo próximo, o seu amigo distante, ou que você talvez nem tenha amizade com Cristo. Na verdade, eu já até comentei em algumas aulas nossas que quanto mais andamos com uma pessoa, mais parecidos com ela nós ficamos. Então, quanto mais andamos com Cristo, mais buscamos conhecer a Cristo, quanto mais a gente orar, mais ler a Bíblia, mais parecidos nós vamos estar com Cristo, certo? Então, não tem como ter um relacionamento com Cristo se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra de Deus. Não tem como você determinar um relacionamento dessa forma. Porém, há momentos da nossa vida que estamos em constante oração, orando sem cessar, indo à igreja, que não é o nosso caso agora, o nosso momento, mas isso não nos impede de relacionarmos com Cristo, porque temos aqui a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Então, não temos desculpas para não nos relacionarmos com Cristo. Então, discípulo nada mais é do que aquele que estuda, conhece e segue a Cristo e os seus preceitos e os seus ensinamentos, a tua palavra e tudo que o Senhor Jesus sempre pregou e fez quando ele estava aqui. Ok? Outra coisa, tá até escrito em Mateus 11, 28,
Vamos abrir a Bíblia aqui. 11, 28 ao 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui o Senhor fala, aprendei de quem? De mim. Então nós temos que aprender com o Senhor Jesus, porque Ele nos deixa ensinamentos, Ele nos deixou a palavra dEle como nosso guia, como a nossa bússola, como aquilo que vai nos direcionar a sermos parecidos com Ele. Então, concluindo aqui o tópico 1, de uma forma bem sucinta, a gente acabou de definir o que é ser discípulo. O tópico da lição número 2 diz, um chamado para cada um de nós. Então, se é um chamado, é sinal que eu vou ser um discípulo e assim que eu consolidar isso, eu vou ser um discipulador. Porque, na verdade, o reino de Deus ele é muito dinâmico. Uma hora a gente senta para aprender e em outro momento a gente levanta para ensinar. Mas o nosso ministério, o nosso chamado, ele é constante para a vida. Nós temos que estar em aprendizado constante sempre. Então, em Mateus 28, 19, vamos ler lá o que está escrito? 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o Senhor está falando do ide, que nós também temos que ir e fazer novos discípulos. Mas em que momento isso vai acontecer? Acontece no momento que a gente já aprendeu, aí depois a gente pratica e depois a gente ensina. Porque todo mundo passa por um processo de transformação quando se converte, quando aceita Jesus. Então funciona da seguinte forma, quando você aceita Cristo, naquele momento você vai passar por um discipulado. Um discípulo de Jesus, um discípulo do Mestre, uma pessoa que tem um bom relacionamento com o Senhor Jesus, que vive a vida baseada nos ensinamentos do Senhor, baseada na palavra de Deus, que tem uma ética cristã, que vive moralmente de forma correta, vai nos ensinar a palavra, ensinar o que quer dizer a liturgia do culto, ensinar como estudar a Bíblia, ensinar coisas sobre Cristo, e nós vamos aprender com essa pessoa tudo sobre Cristo. Ele vai nos direcionar, vai nos guiar, vai falar de Cristo para nós. Então é um processo. Então no momento que nós somos discipulados, nós vamos fazer o quê? Colocar em prática o nosso relacionamento. Porque quando você conhece a Cristo, você quer ficar muito perto. Você quer orar, você quer ler, você quer conhecer, quer seguir, quer imitar, quer fazer coisas que Jesus fez. Esse é o processo natural, quando alguém é apresentado a Cristo. Então, no momento que nós estamos prontos, nós também devemos ir, porque Ele é um chamado para todos nós que aceitamos a Cristo, que somos cristãos, precisamos fazer isso, precisamos levar a palavra do Senhor, precisamos apresentar Cristo. Aqui em outras lições nós já estamos falando muito de Jesus. Há 11 lições nós apresentamos Jesus, de onde Ele veio, quem Ele é, falamos do reino, o que é o reino de Deus, né? O reino dos céus. E agora nós estamos falando o que nós precisamos fazer para dar continuidade na obra do Senhor Jesus. Porque isso não para, é constante, é dinâmico. Então, você precisa aprender, depois praticar e depois ensinar. Vamos ler Tiago 1:22? Desculpa. Tiago 1:22, que diz:
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui é muito claro o que o Senhor diz, para sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Nós devemos praticar todo o ensino, praticar todo o aprendizado, para que possamos realmente ser luz, que possamos ser sal, que possamos fazer essa diferença por onde a gente passar. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, se quando alguém perguntar como que é o seu relacionamento com Cristo, o que vão falar? As pessoas veem Cristo em você ou não? Você é aquela pessoa que tem um mau comportamento, que blasfema, que não defende o evangelho, que se esconde, não fala a verdade. Então, é para refletir. Que tipo de servos cristãos nós estamos sendo, principalmente nos dias atuais, principalmente passando por uma pandemia. Então, a palavra do Senhor ela é muito clara em tudo. O que está aqui é o que realmente a gente precisa saber e praticar. Amém? Então, um chamado para cada um de nós, que é o discipulado. Tem até gostaria de ler um tópico aqui, ó. Hoje Jesus ainda faz a mesma pergunta a cada um de nós. Você quer me seguir? Você quer ser igual a mim? Qual a sua resposta? A nossa meta deve ser sempre a de ter a mente de Cristo. Isso é, agir como Ele agia. É Ele quem nos chama e estimula com toda clareza a protagonizar em seu nome grandes histórias para a glória de Deus. Então, assim, queremos ser parecidos com Cristo? Queremos. Estamos fazendo algo para sermos parecidos com Ele? Espero que sim. Então, aqui, agora já baseado no nosso textuário, o tópico número 3 diz: uma vara ligada à videira. Então, somos chamados para sermos guiados por Cristo nos grandes desafios de nossas vidas, mas também nas coisas mais pequenas. Então, é impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, quanto mais a gente anda, mais a gente conhece, mais parecido a gente fica com aquela pessoa que estamos próximos. Então, eu vou ler o capítulo 15 de João, não apenas o versículo do textuário, eu vou ler até o versículo 11. Capítulo 15, versículo do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Então aqui, Jesus está usando o exemplo da videira. O que é a videira? Ela é uma árvore que tem totalmente dependência de um lavrador, de um agricultor. Então Jesus fala que ele é a videira e o pai de Jesus, Deus, é o lavrador, é aquele que cultiva. Porém, está falando que a videira, ela, se não der frutos, ela não serve para absolutamente nada, porque ela seca, precisa ser arrancados os galhos fora, para que se aproveite apenas os ramos que deem frutos. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus é a figueira e que nós somos os ramos, que nós estamos totalmente ligados nessa videira que é Jesus. Se nós estamos completamente ligados, nós dependemos de Jesus, assim como a videira.
A videira é totalmente dependente de Jesus. Então, nós precisamos entender que somos dependentes. Um ramo, ele não consegue ter vida fora da videira. Assim como nós não podemos ter vida, não vamos conseguir ter vida se a gente não estiver nessa videira. A gente precisa estar ligado no Senhor Jesus para que a gente consiga ter vida. E quando a gente tem vida, a gente precisa produzir o quê? Frutos. A gente precisa produzir frutos. Então, e quem não produzir frutos será tirado e lançado fora. Então, o Senhor faz essa analogia da nossa dependência dele, que nós precisamos estar completamente ligados no Senhor para que possamos frutificar, para que possamos produzir frutos, para que possamos alcançar novas vidas, para que possamos fazer a diferença. Então, o Senhor é muito claro, ele explica a função da videira e depois ele fala que ele é a videira, né? Eu sou a videira e vós as varas, né? Então ele fala que somos os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E faz todo sentido. Como que a gente vai dar fruto se a gente não estiver ligado ao Senhor? A gente precisa estar conectado no Senhor, porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos move. E se é Ele que nos move, nós estamos debaixo da vontade do Senhor, não tem erro, nós vamos conseguir seguir, nós vamos conseguir seguir a palavra, discipular, mostrar às pessoas quem é Jesus, nós vamos ter o brilho de Jesus em nós e seremos diferentes e faremos com que as pessoas vejam essa diferença e queiram ser diferentes também, queiram seguir a Cristo, queiram ser especiais, queiram conhecer o Mestre, né? Então, assim, aqui eu até fiz uma anotação bem interessante sobre a videira, que fala que seus ramos que devem ser fortes para suportar o peso das uvas que eventualmente vão produzir. Então, a videira é necessário ter paciência nos primeiros anos, porque ela precisa criar raízes fortes, muito fortes para desenvolver os ramos, que eles devem ser fortes para suportar o peso do quê? Das uvas. Então a gente precisa ser o quê? Fortes, ter ramos fortes. E quem é a nossa raiz? Quem é a nossa força? É Jesus. É Ele que vai suportar todo o peso, porque uma videira é muito pesada, os cachos de uva são muito pesados. Então o Senhor é aquele que vai nos dar força, é aquele que vai nos apoiar, Ele é o suporte, Ele é a coluna, e nós vamos estar conectados, ligados no Senhor Jesus para frutificarmos, para termos uma vida correta diante do Senhor, uma vida limpa, uma vida abençoada, uma vida cheia do Senhor Jesus, que é que é assim que deve ser a nossa caminhada aqui. Sempre agradar ao Senhor, sempre fazer as coisas em prol do reino do Senhor. Para produzir frutos de amor. É o nosso tópico número 4 para concluir, tá bom? Então, ele começa assim: você já viu uma videira? É uma planta maravilhosa. As videiras possuem muitos ramos e quando o ramo é bem cuidado e recebe boa seiva por parte da planta, o que acontece é muito especial. Muitos frutos são produzidos e com muita quantidade. Se a videira e os ramos são de boa qualidade, os frutos são bons. Agora, se os ramos não são bons, não há bons frutos. Somos chamados a produzir frutos de amor. Não é possível ser cristão sem ser parecido com o nosso Mestre. Através dos seus frutos, as pessoas que convivem com você conhecem a Cristo? Então, também foi uma pergunta que eu já fiz para vocês, que não tem como a gente andar com Cristo e isso não refletir em nenhum lugar, porque se não refletir, há alguma coisa errada. Isso tem que refletir positivamente no seu relacionamento em casa, no seu trabalho, nos seus pais. Isso é algo muito natural que vai acontecendo, porque se andamos com Jesus, somos parecidos com Ele. Se somos parecidos com Ele, quem não quer andar com Jesus? Quem não quer sentir o amor de Jesus? Jesus é amor.
Então, nós devemos também ser amor. Então, pessoal, já concluindo todos os tópicos da lição, eu acho que uma coisa que nós não podemos esquecer é sobre o discipulado e fazer discípulos, tá? Aqui tem um desenho muito interessante, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá falando que primeiro ganha, depois consolida, tá vendo? Depois disciplina e depois envia. Então, espero que essa aula tenha sido bênção na vida de vocês, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a semana de vocês. Espero que possamos estar juntos novamente muito em breve. Continuem orando para que o Senhor possa reestabelecer tudo da melhor forma possível, porque estamos na dispensação do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não podemos esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque a nossa confiança está em Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Tô com muita saudade, espero que essa aula tenha sido bênção e esclarecedora na vida de vocês. Que Deus abençoe, um grande abraço. Fiquem com Deus.